É, jogo muito ruim, né? Tecnicamente, um jogo muito fraco de ambas as equipes, mas o Novo Horizontino ele sentou no resultado. Ele conseguiu o gol logo após a expulsão do Luca. Depois disso, ele não precisou fazer muita força também. Na outra vez que ele tentou a investida, conseguiu o segundo gol. Então, o Novo Horizontino também não atacou muito. Não teve necessidade. O Guarani pouco levou perigo. Resultado 2-0 Novo Horizontino. E aqui, ó, o Schaefer colocou que pelo futebol apresentado é um candidato, mas assim. Não sei. Não sei. Eu acho que a nossa tabela, nesse caso, favorece até a gente, apesar de não ser uma tabela fácil. Porque depois do jogo do Santos, a gente embala Velo Clube, Português, o Derby e Botafogo. É ali que a gente vai decidir também, né? Mas o problema é que o Velo é em Rio Claro, né? E o Guarani não faz bons jogos contra o Velo Clube, né? A gente é aquela nossa pedrinha no sapato. costuma. E no último jogo a gente tomou. Mas. Vamos que vamos. Daqui a pouco tá chegando o Pezão, tá chegando o Robert para o pós-jogo do Bugrecast, Gu. Vamos esperar eles fazerem esse pós-jogo. Eu tenho dó deles fazerem esse pós-jogo aí também, porque não tem muito o que comentar. Além do partida bizarra que o Guarani fez. E o Ricardo colocou aqui, ó. Parte da torcida acha que essas contratações vão resolver alguma coisa e não jogaram nada até agora. Mas aí vem meu ponto, Ricardo. Que é o que eu vim falando o jogo todo. O Pezão já tá nos bastidores, daqui a pouco eu vou chamar ele. A questão é, o elenco melhorou, mas o time não tem padrão de jogo. O time é muito mal treinado, é muito perdido em campo. Vou chamar o Pezão, eu preciso me despedir aqui. Pezão, daqui a pouco o Robert tá chegando pra te ajudar, mas mais uma partida decepcionante do Guarani. Boa noite, Léo, boa noite, Gu. Eu nem sei o que dizer, cara, porque, assim, é decepcionante, é abaixo das expectativas, é muito abaixo das expectativas, mas tem alguma coisa além disso acontecendo. Porque eu sou um cara que detesta a teoria da conspiração, eu não acredito em fantasma debaixo da cama, para mim 1 mais 1 vai ser 2 sempre, mas nós vimos coisas hoje muito esquisitas. Muito esquisitas. O tempo de reação de jogador muito devagar, a expulsão do Luca, cartão do Diego Torres, a falta na entrada da área no primeiro tempo, que levou quase 3 minutos para ser batido, e todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, para tomar um cartão. O que o Kaique França fez para tomar aquele cartão amarelo, olha, vocês me desculpem, ou hoje foi uma noite terrível, que deu tudo errado, ou tem alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é, mas tem. Ô Pezão, eu preciso ir, me despeço aqui de você, do Robert, do Gu. Aproveitando, minha última palavra é: eu tô indo lá buscar o Zanardi, que o carro dele tá descendo aqui a rua, e aí depois a gente volta. Brincadeiras à parte, é só uma piada, tá, galera? Pra descontrair um pouquinho o clima depois de um jogo ruim. Valeu! Falou, valeu. Não. E aí, turminha, fala aí. Boa noite. Boa noite. Agora eu tô com uma dó de vocês fazer esse pós-jogo que, meu Deus, não tem... É uma coisa muito pior, fica tranquilo. Não tem muito que vocês falarem dessa partida, não. Foi péssimo o jogo do Guarani. O Guarani não se achou em campo. É uma falta de combate no Guarani. O Guarani não briga pela bola. Muito ruim a partida do Guarani. É mais uma partida para se apagar. Certo? Bem-vindo aos pós-jogos terríveis aqui no Bugrecast, viu, Robert? A vida não é só ganhar jogo, hein? Bem-vindo. É pior que o último foi um empate também, né? Então, foi um empate. Olha aí. Mas hoje, realmente, eu tenho que concordar com você, Pezão. Deve ter coisas atrás aí, porque a atuação de hoje, achei que não poderia ser pior do que a estreia do campeonato, mas hoje acabou sendo um desastre. Assim, para mim pode ter 1 milhão de coisas, de botão de camisa, foguete, enfim, você pode pensar 1 milhão de coisas, mas assim, é muito esquisito. A expulsão do Luca para mim é um negócio de jogador de 35 anos, ganha o que ganha. Ô, gente, próximo jogo é contra o Santos. Quem não quer aparecer num jogo contra esse? Quem não quer sair na mídia num jogo com esse?
E o cara correu um risco desse, meteu um pisão no pé, idiota. Talvez de todas as expulsões do VAR, e olha que naquela nem tinha VAR ainda, uma expulsão dessa do Lucas se equivale à do Rodrigo Dedada. Que é um negócio tão infantil, é tão Sozinho. quinta série, que eu chego a me questionar por que ela aconteceu. Se foi para querer prejudicar a instituição, se foi para querer derrubar o técnico, se foi para, não sei, por bet, e eu não acredito em bet, eu acho que às vezes pode ser. Assim, e eu vou falar uma coisa na moralzinha para vocês. Vai lá, Gu, você tem que ir, né? Dá um salve aí. Vou lá, gente. Obrigado. Mas o jogo não foi o que nós esperávamos, né? Pelo menos um empatezinho, mas infelizmente o resultado não veio. Domingo estamos de novo contra o Santos. Tá bom, galera? Valeu. Aquele abraço. Valeu. Um abraço. Ô, Robert, então só para concluir do Luca aqui, aí você faz seu comentário, mas assim, jogador experiente, tudo que eu já falei. Mas, cara, a direção formada na CBF Academy, do IDP, da sala de aula da prancheta, do perfume e do sapatênis, a gestão sapatênis do Guarani, vai ter que tomar medida que não ensina na sala de aula. Se eles acham que tem controle dentro do clube, se eles acham que tem que construir respeito diante de uma série de jogadores experientes, o Luca tem que ser multado amanhã. E tem que ser multado financeiramente. Nós não temos nenhuma ocorrência aqui que o salário está atrasado, mas o Luca tem que ser multado e tem que ser falado publicamente. O Luca está multado com 30% do seu salário. E tem que ter coragem para pegar o microfone, soltar uma nota oficial, seja lá o que for. Coragem. Porque se não assumir o BO, o jogador de futebol vai pintar e bordar. Então, aos gestores do Mocassim, que se dizem aí há 20 anos enfiados no futebol, vão ter que tomar a decisão de que a sala de aula não ensina. Vão ter que tomar a decisão que o Vinícius Eutrópio não está ali na frente com a prancheta ensinando. É decisão de gestão de crise, de conflito. Se vocês são dirigentes responsáveis, e a coisa mais comum que a gente gosta de falar aqui, o Robert é mais novo do que eu, um termo que é completamente da moda é o técnico perdeu o vestiário. Nós nem chegamos no técnico aqui ainda, tá? Mas para a direção, você, Rômulo, Eric, não sei quem, Marconato, Elano, Farney, esse povo todo, Adriano, esse povo todo, para vocês não perderem o elenco, vocês, não é o técnico, vocês, para vocês serem dirigentes de verdade, vocês têm que meter uma multa no Luca, pegar o microfone e falar para a torcida, e para os jogadores também. Aqui tem disciplina, aqui tem preservação da instituição. O Luca está multado por uma conduta inaceitável junto ao elenco, junto à preparação e junto ao planejamento que a gente tem. Senão, eles vão pintar e bordar em cima dos 6. O Ralf coloca os 6 no bolso, e não é jogando bola, não. O William Farias coloca os 6 no bolso, e não é jogando bola, não. Então, eu quero ver coragem. Olha, Pezão, eu fico feliz com a sua expectativa disso ter a possibilidade de acontecer. Mas do jeito que a gente conhece, eu, sinceramente, espero que o Farney, como ele fala muito de processo, que ele pelo menos tenha algum processo relacionado a isso. Muito boa essa. Muito boa essa. E é mais fácil o Donato, como capitão, dar uma chamada no Luca dentro do vestiário, ou pelo menos o Ralf, como dizem que o Ralf tinha um controle de vestiário muito bom, do que realmente ter esse processo vindo de cima para baixo. Então, a minha esperança é que entre os processos do Farney tenha essa medida disciplinar, né? Eu entendo que a cobrança do elenco também faça parte do processo, mas como responsáveis pelo CNPJ, meu caro, esses caras têm que fazer alguma coisa. E tem que ter coragem, porque se ficar desse tamanho com o jogador cobra da bola, meu amigo, aí eles que vão dizer,
não sei quem perdeu o vestiário, o técnico tal. Eles vão ter perdido a instituição inteira. Enfim, a contratação do Lucas já foi bastante controversa desde aquele momento, né? Que ela aconteceu. Muita gente, vai ajudar, não vai. A gente falou. Faz o L. Né, a gente falou aqui, estrada da volta, jogando cada vez menos um ano após o outro, foi enganar na Indonésia, voltou pro Novo Horizontino, jogando menos a cada temporada que passa. Mas hoje, sabe, olha, eu vou te falar uma coisa, que você viu a Copinha ontem ou não? Vi. Você viu até o fim. Faltando 1 minuto para acabar o jogo, o Corinthians dando uma puta pressão em nós, sobra uma bola na nossa área ali, o Matheus Povo vai proteger a bola para o goleiro pegar. Vem o jogador do Corinthians e dá um socão nos dois ali. Passa o tempo e prejudicou o time. Exato. Só que ele tem 18 anos. O Luca tem o dobro da idade dele. E ele teve uma atitude tão infantil quanto, cara. É um negócio inacreditável. Inacreditável. Agora, vamos continuar puxando o fio aqui. O Guarani não perdeu só por causa da expulsão do Luca. Vamos ser honestos aqui. Mas ela é um indicador esquisito. Agora, futebolisticamente, meu amigo, corram para as montanhas, tá feia a coisa. Pezão. E de novo, a gente falando... Desculpa até te passar, Pezão, mas falando um pouco do nosso MC Guarani, Matheus Costa, sem novidades, né? Então, eu falei bastante no última live aqui, no pós-jogo do sábado e no Bom Dia Guarani também, que eu queria ver evolução, né? E o problema é que com essa expulsão do Luca, ela é o subterfúgio perfeito para o técnico falar: não ia ter como evoluir, o cara foi expulso, jogamos com 10 um tempão, então não vai dar para ver muita coisa. Agora, mas as escolhas, né, Robert? Vamos lá, Rafael de lateral direito. Aí o Rafael tomou cartão amarelo, põe o Cicinho para jogar. O Cicinho nem jogou. Então a condução do dia a dia, muito confuso. A hora que dá a parada técnica ali de hidratação, você vê que os jogadores estão dispersos, ele fala umas coisas ali. Tá? Então, cara, olha, eu acho que o momento já tá pedindo a troca, viu? O momento já... Eu não gosto de falar uma coisa dessa, mas eu não tô vendo, como dizia lá no trabalho antigamente, não adianta ficar regando poste, né? Não vai crescer. Não adianta ficar regando árvore seca. Não vai crescer. E eu tô achando que o Matheus, ele não tem mais ele não tem o molho que precisa. E nem tô colocando aqui que os jogadores são mais experientes, que ele não sabe lidar com esse ambiente. Nem tô colocando isso aqui. Mas tem algumas atitudes durante o jogo que sugerem estranhas, que sugerem que a galera também não quer correr por ele, entendeu? Então, o negócio tá esquisito, cara, a gente não tá... vou fazer a minha leitura, tá? Eu vou me arriscar aqui, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira. Essa boleirada velha de casa aí, velha de futebol, experiente, cabelo branco, que já viu de tudo, eu acho que sábado ela percebeu que o momento ficou desfavorável pro treinador. E aí, bicho, eu tô com a sensação que eles só estão terminando de empurrar. Agora, isso não justifica o que o Luca fez. Mas eu tô sentindo que tá, sabe, assim, só falta um empurrãozinho. Puf! Eu acho que é isso que tá aparecendo. Pezão, você acha que o incentivo vai ser o jogo contra o Santos? Cara, em 2006, o Guarani caiu pra Série A2 e jogou com o Santos, que foi campeão, era campeonato de pontos corridos, e ganhou. Então, eu não vou me surpreender esse domingo, né? Domingo a galera jogar pra caralho. Televisão, Gabigol, todo mundo vendo. Eu não ia me surpreender. Mas, de verdade, eu nem tô muito preocupado com esse jogo, não. Eu tô preocupado com o projeto. Como diria o professor, tô preocupado com o projeto. Porque a direção conseguiu ganhar um tempo considerável com a torcida contratando esses jogadores, que tem carreira, tem currículo, tem experiência. Em 2 jogos até agora não mostraram nada do que veio. E o mais importante, que seria a engrenagem do time, que é o treinador, foi ficando. Ninguém deu muita bola para isso. Então eu acho que para o longo prazo, não tô vendo muita coisa para acrescentar.
Então, vai jogar com o Santos, vai empatar, vai ganhar, vai perder. Para mim, tanto faz. Pode ser que ganhe e caia, como foi em 2006, né? Mas, para mim, o mais importante é o que nós vamos fazer com esse barco. Porque ele está sem rumo e a prioridade é a Série C. Pezão, eu acho que chegou aquele ponto, ou hoje, até confirmou aquilo que eu havia comentado no último pós-jogo que a gente fez, que naquela situação que o Marcelo Fernandes tinha saído, o Farney ficou naquele desespero de procurar alguém de confiança para tomar o projeto Guarani dele, certo? Mas aí, como era focado em Série C, ele foi de bom tamanho para a Série C, mas agora, para um paulistão, eu acho que não tá dando certo. E assim, é o primeiro Campeonato Paulista que o Matheus Costa trabalha, primeiro Campeonato Paulista que o Farney trabalha. Eu acho que o Farney teve uma sorte enorme de pegar um cenário de quase terra arrasada nos últimos... quando ele chegou, né? Uhum. E aí, deu um empurrãozinho ali, colocaram um pouco mais de dinheiro e tal, e o time arrancou. E aí ficou aquela sensação de, Midas, né? Chegou aqui e resolveu as coisas. Agora ele tá construindo o próprio trabalho. É igual aquela empresa que você chega como número 1 da empresa no meio do ano e fala, bom, agora eu vou tocar o que tem aqui. Mas quando você vira pro ano seguinte e faz o seu primeiro orçamento, fala, opa, agora é meu, agora a responsabilidade é minha. Agora esse número fui eu que validei, que aprovei, que construí, que desafiei. Então isso aqui é meu. Esse é o desafio do Farney agora. E nós vamos ver, como se dizia antigamente, quem tem garrafa vazia para vender. Eu espero, e de novo, a momento de crise, e esse momento de crise não se ensina na prancheta e na sala de aula da CBF Academy. Se ensina na vivência, na experiência. Então, vamos ver. E não nos esqueçamos, hein, Robert? Existe uma relação familiar entre o Farney e o Matheus, e eu espero que isso não seja um empecilho, uma trava para qualquer decisão que seja tomada daqui para frente. Do fundo do coração, tá, o Vitor Ramos tá lembrando aqui, ó, é padrinho de casamento, é padrinho do filho, uma coisa assim. Tem uma relação quase de sangue ali. Eu espero que isso não seja um impeditivo. Ó, Pezão, só te atualizando que começou agora a live da coletiva pós-jogo, tá? Mas ainda não tem nada. Eu tô com ela aberta aqui, eu já vou deixar aqui no fundo, para aquela música gostosa fica no nosso ouvido. Eu já tô ficando velho para essas coisas, sabe, Robert? Eu não vou chegar aqui dar chilique, gritaria, tem que cair todo mundo, como foi antigamente, né? Como eu fazia aqui. Acho que agora não precisa, não cabe mais. Mas acho que o sentimento é de inconformismo, de frustração. O time não anda, entendeu? Eu volto a dizer, se você faz alguns recortes do jogo durante os 90 minutos, cara, tem comportamentos ali que são inaceitáveis. Inaceitáveis. Eu acho que hoje o Bugrino mais otimista já tá com o pé atrás. O meu pai não é muito otimista, ele mandou mensagem pra mim durante o jogo, já desliguei a TV. Aí, pra você ter uma ideia, né? Pra você ter uma ideia. E mencionando o lance que você tinha comentado que achou esquisito, aquela cobrança no primeiro tempo, que teve a barreira, o Kaique pedindo para formar a barreira e o Diego Torres, de alguma maneira ou forma ou motivo, começou a gritar com todo mundo, isso tá muito estranho. Cara, aquilo ali para mim foi o primeiro sintoma, assim, evidente. Cara, o Guarani, uma falta na cara do gol. O Guarani armou uma barreira com 4 e ninguém tava, assim, firme para travar na barreira, entendeu? Aí passa 1 minuto, 2, o bate-boca do Kaique França com o juiz por causa de um lance na pequena área. Ou foi um pouquinho antes, foda-se. Mas, assim, eu não quero acreditar que esses caras estavam psicologicamente abalados. Alguém colocou no chat aqui se o Guarani tem psicólogo. Eu acho que tem e tem 2. Não é esse o problema. Mas, assim, na minha opinião, tem alguma coisa aí. O problema psicológico eu achava que era muito mais no elenco anterior, que era mais novo, que a gente via visivelmente que chegava um ponto da partida, ninguém mais respondia a jogo. Era aquele marasmo e erros atrás de erros, incluindo junto com o nosso Diego Torres. E você acha, Pezão, que com um time muito maduro pode ter algum problema de ego?
Não, pode, é isso que eu tô falando. Para mim, tem alguma coisa ali dentro do ambiente que ou a gente, ou o pessoal ali identifica, né? Eu não acho que é só um problema técnico. Eu não acho que é só um problema tático. Ou seja, não é um tema quantitativo que você vai lá, 1 mais 2, muda a peça tal e resolve. Para mim tem um negócio ali de relacionamento, entendeu? Mas assim, eu tô chutando, tá, gente? Eu não tenho nenhuma evidência, prova, mas algumas cenas que a gente viu hoje foram muito esquisitas. É gente que não tá afim. Eu acho pouco provável, de verdade, que essa galera não esteja afim de jogar no Guarani. Eles acabaram de chegar. Acabaram, já tem 2 jogos. O cara não vai largar a mão assim no segundo jogo. Os caras têm contrato longo. Os caras estão recebendo em dia. Os caras estão recebendo um bom salário. Então, ou eles estão putos com a direção, estão putos com alguma coisa que prometeram, estão putos com falta de apoio. Às vezes, depois do jogo do sábado, a batata assou e ninguém apareceu ali. Sabe aquela história de o ferro esquentou e o cara largou a mão, em vez de segurar ali, algum líder, algum não sei, mas não tem cabimento. Me desculpa, não tem cabimento. E volto a dizer aqui, na nossa famosa audiência rotativa. Quero ver postura de dirigente, o Luca tem que ser multado e tem que chegar publicamente e falar assim, multamos o Luca por falta de atitude... Profissionalismo. Exato, por atitude profissional incompatível com aquilo que a gente espera. Tá multado em 20% do salário. Fim de papo. Vai expor o jogador. Ele expôs outros 20 que estavam concentrados lá hoje. Então tem que ter coragem de fazer isso. Não pode ser maior que a instituição. Não pode ser maior que um campeão brasileiro. Não pode ficar de joelho para jogador. Só que isso o CBF Academy não ensina. Vamos ver se a pranchetinha ali joga no chão e alguém resolve. Mas uma coisa aqui, só um parênteses, né? Eu estava falando com um amigo durante o jogo. Tem uma coisa que eu lamento muito hoje aqui no Bugrecast, é que a gente não mandou repórter, não encontrou repórter pro jogo lá. Porque eu acho que tem muita coisa acontecendo. Sabe, se alguém tivesse com um olho clínico ali, sabe, no feeling de entrevistar alguém, conversar alguém, podia capturar alguma coisa, sabe? Às vezes o técnico é mandado embora hoje, não sei. A gente pegaria ali ao vivo e traria pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui. Ou, às vezes, bate-boca num vestiário, você consegue, mas, de novo, tá muito esquisito. Muito esquisito. Muito, muito esquisito. E agora é aquela, né, Robert? Vamos começar a fazer conta para não cair, né? Mais uma vez. Mais uma vez, todo ano. E Pezão, Rafael entrando já de titular, adaptado como lateral. Qual que é a sua opinião sobre isso? Que olha, para mim foi um absurdo. Quando o técnico começa a cair, ele começa a cair quando ele toma umas decisões meio bizarras, né? E ele casa com elas. Você não vai lembrar, talvez, mas eu lembro em 2004, quando o Guarani caiu a primeira vez, caiu na Série A, o Guarani jogava no 3-6-1. Aí teve um técnico, e o único atacante era o Sandro de Roche, que não conseguia fazer mal para uma coitadinha na rua, uma senhorinha. Mas eu acho que o técnico era o Zete, ou era o João Santana, sabe? E todo mundo falava, gente, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E você pode pegar o passado recente, aí algumas escolhas nada a ver, de técnicos recentes, você fala, viu, isso aqui não vai funcionar, você vai morrer abraçado com esses jogadores, você vai morrer abraçado com essa decisão. Então, para mim, tem cabimento nenhum colocar o Rafael de lateral direito. E se você pegar alguns momentos da saída de bola do time no primeiro tempo, quando ainda estava 11 contra 11, era Rafael, um zagueiro, Rafael Donato, o Jonathan Costa do lado, aí descia um ou os 2 volantes, mais o Emerson na esquerda. Então o time tinha 5 ou 6 para sair com a bola. Que time no futebol sai com 5 jogadores de trás? Porque aí você vai ter 3 atacantes e vai ter 2 coitadinhos no meio ali no máximo. Então é uma zona. Agora, tem o Rafael, traz ele para a direita, põe um zagueiro no meio, joga um zagueiro para a esquerda, sai com 3, deixa um atacante lá na frente, deixa um lateral lá na frente. Para mim, básico. Qualquer treinador, mas talvez o nosso mister aí que eu falei na nossa live aqui, que tem um conhecimento incrível de futebol e
tão bom que a gente não consegue acompanhar e ele nem compartilha com a gente, uma soberba danada, não consegue fazer isso. Então, agora, será que ele tentou fazer diferente, os jogadores boicotaram também? Nós não vamos saber. Mas a saída de bola do time é um desastre. E com o lateral direito como zagueiro improvisado, pode falar que treinou na pré-temporada, que ensaiou isso lá em Bragança Paulista. Pode falar o que for. Não vai resolver. Não vai resolver. Antes, te juro, antes tivesse escalado o Renan improvisado na lateral direita. Antes tivesse escalado um lateral de origem de pé trocado. Tudo bem. Mas pelo menos o cara vai saber ir, vai saber voltar. Vai chegar lá na frente e não vai conseguir cruzar. Não tem problema. Mas pelo menos o buraco é menor. Agora o zagueiro fica ali no mata-burro o tempo inteiro, não sabe se vai, não tem físico para voltar. E com 3 zagueiros ainda toma gol de cabeça. Então, meu filho, vai me desculpar, tem que ter muita paciência para aguentar isso aqui. E hoje o Rafael adaptado não jogou bem. Foi bem aquém. Bem aquém. Bem... Começou, mas de novo começaram... É do Anderson. Mas, a gente esperou menos dessa vez, hein? A gente esperou menos dessa vez, tomara. Você sabe uma outra coisa que foi muito esquisita pra mim? O Mirandinha é um cara que corre até morrer. O Mirandinha é um cara que sai... Cara, ele tava nem aí pro jogo. Não, nem aí pro jogo. Sem razão. Eu acho o Mirandinha... eu brinco assim, né? O Mirandinha é o Rony Rústico do Guarani, assim. O cara que corre, que chuta, que dá bicicleta na sombra e que tem enormes limitações técnicas, né? Mas é um cara esforçado, é um cara que corre atrás, que batalha, que disputa a bola, que tenta. Hoje, gente, ele tava assim, completamente alheio ao jogo. Tinha algumas descidas de ataque pela esquerda, principalmente no primeiro tempo, que o Emerson ia até o fundo, até tentou fazer uma jogadinha outra assim. Cara, o Mirandinha tava escondido lá na lateral do outro lado do campo, não fechava por dentro para ser mais um na área, nada. Ele tava lá, desgarrado do time, divorciado do resto do time. Cara, até o Mirandinha, que pra mim tem suas limitações enormes técnicas, mas é um primor de dedicação, de suor, de entrega, de raça, ele parecia que tava nem aí. Por isso que eu falo que esse jogo tá muito estranho, Robert. Por isso que eu falo, cara. Por isso que eu falo. Muito esquisito. Muito esquisito. E aí, só pra fazer o parênteses, faz 24 horas que a gente viu a molecadinha do Sub-20, que nem 20 tem, né? Tem jogador de 17, de 18, 19, os caras dando carrinho no campo de ataque. Os caras roubando bola lá no campo de ataque aos 43 do segundo tempo. Pô, o que falta para ter esse tesão no profissional também? O que falta para representar a instituição da mesma maneira que essa garotada tem representado? Pode ser que dê errado amanhã, tudo bem. Mas, poxa, quem viu o jogo ontem falou, pô, que legal. Os caras se mataram, deu com cãibra, se jogando no chão. Agora, pô, depois eu vou olhar as estatísticas do jogo aqui, mas assim, quantos desarmes o Guarani teve? Quantas roubadas de bola? Nós contratamos jogadores mais fisicamente fortes, né? Para ganhar os confrontos. Será que nós estamos ganhando confronto? Pô, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Olha, Pezão, quem assistiu o jogo ontem dormiu feliz, viu? Pô, eu demorei pra dormir. Eu falei. Eu achava que o time joga junto. O time é um time. Aí você vê hoje aqui, o cara é expulso porque pisa no pé do jogador. Se uma situação dessa acontece nesse sub-20 aí, os companheiros dão um couro no nego no vestiário. Mas dão um cacete, eu tenho certeza disso. Agora, o Luca sai lá e sai uma boa. Pelo amor de Deus. Pessoal, dando uma rápida olhada nas estatísticas, passes, o Guarani teve 331. E o Novo Horizontino teve 536. E desarmes, o Guarani teve 19 e o Novo Horizontino 17. Até que roubou mais bola. Teve que correr mais atrás também. Né? Enfim, o Anderson tá falando aqui, não tem nada da coletiva. Vamos dar uma passadinha no chat aqui, enquanto a coletiva se prepara aqui. Vou pegar o primeiro aqui, o Bruga 95. Falei isso antes de começar o jogo. Não tem como ter uma saída de bola decente desse jeito. Ô Robert, eu aprendi a ver como é que um time sai com a bola
o Daniel Paulista. Porque ele fazia um trabalho muito legal. Recuava o Bruno Silva, deixava lá o Thales e o Ronaldo Alves, linha de 3, saía lá o Bidu de um lado, o Diogo Matheus do outro, tal, e o time saía com a bola bonitinho. E eu comecei a reparar mais a partir disso. Cara, esse time não treina saída de bola, não é possível. Não é possível, é muito feio. Bugrino 67, o time é extremamente mal treinado. Os jogadores estão espaçados no jogo passado também. A diferença para o sábado foi que a pressão de jogar em casa. Fora isso, jogos muito parecidos. É a opinião do Bugrino 67. Tá aqui o Henrique, o time estava derrotado hoje. Tava esquisito mesmo. Coitado da nossa torcida sofrida, meu Deus, cadê a coletiva do Mr. Matheus Costa, o famoso presuntinho? Não, o famoso presuntinho não é ele, né? O presuntinho é o outro. Esse aí é o presuntinho da Shopee. É o nosso Fernando Diniz. Esse é o nosso Fernando Diniz, que sabe tudo e evita contar para os outros, porque os outros não vão acompanhar o raciocínio dele. Como derrubar o treinador? São 15 contratações. Cara não tem repertório, time mal treinado. Coloca zagueiro de lateral, não dá. Diego Torres, William Farias, Emerson tem que sacar o time. Vou te falar uma coisa, eu achei que o Emerson nem foi tão mal assim. Eu achei que ele tocou bastante na bola, participou um pouquinho mais. Acho que teve gente muito pior. O William Farias não acertou um passe. O Emerson ele teve fases, eu acho, dentro do jogo. Teve uma infiltração que ele fez até pela esquerda. Ele chegou até na frente. Olá pro Diego Torres, chegou lá na frente, mas aí a finalização não deu certo. Aqui o Thiagão Menezes, acho que é o Thiagão lá de Goiânia, hein? Ainda finalizando, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Esse time não cai, pode até brigar ali por uma 8ª vaga. Cara, eu quero muito que você tenha razão, Thiagão. Putz, tomara que você tenha razão, cara. Tomara que você tenha razão. O Zé, lá nos Estados Unidos. O Guarani se tornou especialista em levar gol no final de partidas, em ter jogadores expostos de forma responsável e infantil e perder pontos e partidas por displicência. Essa é uma boa palavra. Displicência. Displicência do Luca, displicência da zaga em alguns momentos, de não dar o combate, de deixar o pezinho para trás um pouquinho quando não precisava, enfim. Fico contente quando tem jogo do Guarani. Após 10 minutos de jogo já fico triste. Pelo amor de Deus. É o Paulo Luiz. Opa, alerta severo, hein? Chuva forte se espalhando pela região de Campinas. Raios, ventos e chance de granizo. Cuidado aí onde você mora, hein? Acabou de apitar aqui o alerta da Defesa Civil, hein? Essa noite promete. A torcida tem que pedir a saída do Luca e do Matheus Costa. Eu acho que do Matheus Costa a gente já está pedindo. Do Luca, a gente está cobrando uma punição. E que ela seja aberta publicamente. Qual é essa punição? Leonardo Schenfer, o Kaique França batendo boca com o juiz. Ele quase pediu para ser expulso. Esse é outra cena que chamou muita atenção durante o jogo. Matheus Costa, treinador, faz 9 anos e passou por 15 equipes. Meu Deus, não sabia disso. Não sabia disso. Aqui o Alexandre Ó, nosso membro, hein? Aliás, se você quiser ser membro do Bugricast aqui no YouTube, você consegue ver o Seja Membro, o link aí embaixo. Tem planos aí de 5 e de 15 reais por mês. O Alexandre é um dos nossos membros, nos ajuda aí mensalmente com essa assinatura, né? Então, se você quiser dar essa força para nós, cai no cartão de crédito, 5 reais por mês ou 15 reais por mês, dependendo do seu apetite e do seu interesse em nos ajudar. Se o treinador não começar a variar a formação do time, vai ser sempre mais do mesmo. Competição tiro curto, tem que rodar elenco e pegar o adversário de surpresa. Está bem previsível e fácil de anular. Eu acho que esse técnico não é capaz de fazer isso. Se fosse, já tinha testado. E não é capaz de fazer isso. Infelizmente. O cara tira um meia e coloca um centroavante. É a primeira vez que eu vi isso. Matou o time. Coach Carlos Gonçalves, ele está se referindo à substituição do Diego Torres pelo Maranhão. Eu acho que ele fez isso porque o Diego Torres já tinha cartão amarelo e se estavam tentando derrubar ele, aí ele podia ser mais um a ser expulso. Então, eu acho que só por isso que foi feita a mudança, tá, o Carlos? Só por isso. O Cicinho no banco e um zagueiro na lateral direita mostra bagunça, mesmo o Cicinho estando mal. Pois é. Eu acho que ele abandonou o Cicinho, tá? Do jeito que ele escalou o time hoje, acho que ele largou mal, abandonou. E isso também pode ter caído mal no elenco. Também nada contra o Rafael.
mas eu acho que ele abandonou um companheiro de grupo ali. Pode ser, mas eu acho que o Cicinho acaba voltando contra o Santos, viu, Pezão? Acho que agora ele viu que não tem como. Ó, o Henrique tá lembrando aqui, e eu já falei isso umas 5 vezes aqui no Bugrecast. O melhor jogo com o Matheus foi 3-5-2 contra o Náutico. Mas ele fala que dificilmente usará essa formação. Eu vou lembrar que o Guarani, com o Matheus Costa, usou 3-5-2 2 vezes. Uma contra o Náutico, lá, 2-0. Fez 4 gols no primeiro tempo, 4. Tudo no contra-ataque, jogando em velocidade. Lindo de ver. Aí ele usou a segunda vez o 3 zagueiros, que foi contra o Brusque, lá em Brusque. Até fez 1-0, sem querer tomou 1-1. Aí em algum momento do jogo, ele falou, eu vou ganhar o jogo. Como diria Milton Leite, eu vou se consagrar. Arrancou um zagueiro e foi pro ataque. Tomou 2-1, empatou, tomou 3-2. Pra mim ali é o exemplo, você tem que usar o 3-5-2. Tem. Mas eu acho que ele não sabe. Opa, acabou a coletiva aqui do Anderson. Será que já vai pular para nós ou não? Cara, Acho que pessoal, vai ter uma administração antes. Eu não tô vendo a rede social, nada, se o Guarani demitiu o cara ou não, se soltou, eu não tô vendo nada, tá? Então, quem tiver no chat aí puder avisar a gente, beleza, estamos com 130 pessoas, se quiser deixando um like aí, ajuda também, hein? Por favor. Tiago, como é que faz para ajudar o projeto do Bugrecast mesmo? Você vai ver aí, Tiago, tem um link aí, um botãozinho, seja membro. Nesse seja membro você vai ter 2 opções, ou para ser com R$5, ou para ser com R$15. Nós estamos organizando também uma plataforma no apoia.se/bugrecast. apoia.se/bugrecast. Lá também você pode fazer contribuições, seja para o Paulistão, seja contribuições regulares também. Então dá uma olhadinha aí, essas 2 opções, seja no Clube de Membros, seja no Apoia-se. Pix, tem Pix também. Olha ali o QR Code no alto da tela, você pode escanear o QR Code e fazer uma doação pra gente aqui no Bugrecast também. Então o Pix também tá valendo. Tem o Seja Membro no YouTube, tem o apoia.se/Bugrecast e tem o Pix, caso você queira dar algum tipo de contribuição pra gente. Eu vou perguntar pro Robert, o que você acha do 4-3-3 do Matheus Costa? Opa, começou a coletiva do Mister. Começou. Talvez com as oportunidades mais próximo da área de finalização vindos da nossa parte. Infelizmente, em um lance isolado, a gente acaba ficando com um jogador a menos. E mesmo assim, tivemos oportunidades, fizemos um primeiro tempo dentro das circunstâncias equilibrado, encerrando o primeiro tempo com uma chance claríssima para nós empatarmos. No segundo tempo, obviamente, com desgaste, estamos no início de temporada, acabamos sentindo esse jogador a menos e ficamos mais propensos a nos defendermos do que criarmos oportunidades em circunstância do jogo. É um sinal que nós temos que entender. Quando a gente montou um planejamento, montamos para ter um elenco que suportasse essa pressão que a gente sabia que iria existir em circunstância dessa nova temporada, o que estava envolvido, e temos jogadores dentro do elenco que assimilaram o que está acontecendo, e é o momento agora de nós reagirmos. Temos um curto espaço de tempo para a gente reagir já no final de semana na nossa casa. Próximo jogo uma pedreira, o Santos, lá em Campinas. Como é que vê o Guarani? Qual é a expectativa para essa partida? Jogando em casa, com a torcida do clube presente também, incentivando. É possível bater o Santos lá, se recuperar e aproveitar um campeonato de todas as rodadas, são rodadas decisivas e duríssimas. Eu vejo nosso elenco com todas as possibilidades de reverter essa situação. É mais um jogo duríssimo contra um grande adversário e a gente tem todo o poder para reverter este momento e essa situação. É completamente normal esse ambiente conturbado em virtude da nossa estreia e do jogo de hoje. Cabe a nós revertermos isso. Vejo que temos forças e condições para reverter isso. Quer deixar um recado para a torcida, esse próximo jogo aí, domingo?
O Guarani já passou por momentos muito adversos, principalmente na sua recente história. Precisamos muito deste final de semana deles, mesmo com todo o sofrimento e com a expectativa gerada nesse início de temporada. Chegou a hora de a gente corresponder e a gente conta com o apoio deles. Antes do jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis. Após o jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis, pela primeira e pela segunda rodada, mas a gente vai juntar todas as nossas forças para a gente reverter essa situação na terceira rodada e que durante este jogo eles nos apoiem incessantemente, que a gente vai buscar essa virada, essa vitória e reverter o quadro da tabela de classificação para o Guarani. Meu Deus. Cara, como eu lamento a gente não ter arrumado um repórter para ir para lá, cara. Pô, isso é um trovão na sua casa? É um trovão. Meu Deus. Como eu lamento não termos arrumado um repórter para esse jogo, porque isso não é uma coletiva. Não, Pezão, isso aqui foi um... Uma coletiva. Foi o que isso aqui? Isso foi uma declaração no canal oficial. Isso. Declaração Que do vergonha. canal oficial. Olha, fica de lição pra gente, viu? Não podemos travar no primeiro não, no primeiro não consigo, no primeiro não tem. Nós temos que arrumar alguém para ir para esses jogos e fazer essa cobertura, porque, cara, no momento que a torcida quer ouvir o que o técnico tem para dizer, quer se sentir acolhida ou respondida, ou enfim, não dá para ser um negócio desse, cara. Não dá para ser um negócio desse. Sabe, esse discurso ufânico no final do jogo, na última pergunta, esse discurso emocionado, desculpa, pelo amor de Deus. É o discurso piegas, né, Pezão? Se a gente achou a primeira coletiva ruim, essa conseguiu ser pior. Aí, assim, tomara, a gente vai torcer para dar certo, a gente vai torcer para evoluir, a gente quer que melhore, a gente quer que as coisas andem, mas não dá para falar que o primeiro tempo foi de igual para igual na medida do possível e teve uma chance para poder fazer o gol. No Novo Horizontino teve 3, 4. Então, assim, a gente tem uma chance e nós vamos confiar todo o resultado em cima dessa única chance. E eu ainda tô tentando lembrar que chance clara é essa que ele mencionou, que era pro empate. Eu também não consigo lembrar. E hoje era para perguntar, você vai punir o Luca? O que você tem a dizer? Como é que foi a conversa no vestiário depois do jogo? O cartão vermelho que o Luca recebeu e prejudicou a equipe. Ele vai dar a respostinha dele, não tem problema. Mas tem que causar o desconforto. Tem que dar aquela provocada. Não pode. Aqui, ó, um chute do Maranhão. Tá lembrando aqui, realmente teve isso. Um chute, o goleiro soltou. E depois o Maranhão finalizou. Você tem razão. Eu nem lembrava. Por sinal, o Maranhão me Cara, o quê? Fala. Maranhão me passou uma imagem meio pesada, Pezão. Cara, eu achei ele pesado, mas achei ele um centroavantão. Eu acho que ele pode ter potencial. Quem pra mim continua pesado, e eu falei na nossa última live aqui, eu acho que o Dentinho passou do M pro G, viu, cara? Camiseta dele. O Dentinho também. Olha, eu vou falar pra você, viu? Hoje não tem como chamar o Carpini. O Carpini acabou de assumir o Fortaleza, cara. Não existe isso. Chance zero. Fala. Pezão, pra você na partida de hoje, eu nem vou te perguntar quem foi o melhor, mas o menos pior. O Emerson. Eu achei que o Emerson errou várias vezes, mas não achei que foi esse desastre todo, não. Eu achei que o Emerson foi mais voluntarioso, participativo, na minha opinião. E tá perguntando aqui o Durigan, já tá nos Estados Unidos, Durigan? Acho que já, né? O Kevin provavelmente joga amanhã contra o 15 de Jaú, e depois, se o Guarani passar, aí eu acho que o Kevin já não joga mais, porque ele deve, no mínimo, ficar no banco contra o Santos no domingo, né? Então, é isso. Ó, o Henrique tá aqui falando de técnico. Márcio Zanardi, Léo Condé, o Luizinho, que tava no Vila. O Henrique, não, sério, assim, esse elenco aqui cobra, hein? É jogador rodado. Não dá para ir buscar lá depois que entregar o diploma lá, o diploma, o chapéu,
depois que jogar o chapéu para cima lá na CBF Academy, não dá para escolher um mister que sair dali. Tem que pegar um cara mais cascudo. Tem que ser um cara mais cascudo. Enfim. Pezão, até complementando sobre esse assunto do Kelvin vindo para o profissional, para agregar no elenco, eu tenho um certo receio, porque com essa ideia tática do nosso mister e do jeito que está sendo, eu acho que o Kevin corre um grande risco de ser queimado. Porque acho que nada chegaria para ele. Cara, eu acho que a torcida vai ficar de boa com o que quer que o Kevin faça. O Kevin tá com moral, cara. Se ele jogar mal, vamos falar a culpa é do técnico. Se ele jogar mal, vamos falar que a culpa é do jogador que não passou a bola para ele. Eu não acho não, sabia? E talvez, nessas loucuras que são do futebol, o técnico vai lá, escala o Kevin e fala, vai lá, moleque, me salva, vê se você consegue me salvar aí. E o moleque vai encarar a oportunidade como se fosse da vida, né? Então, e assim, mas vamos com calma, né? Porque a participação do Kevin no jogo ontem, claro, fez o gol, não vamos criticar, mas ele não pegou tanto na bola assim, né? Não. Ele teve ali o papel do 9. Então você tá certo, se a bola não chegar também, ele não vai fazer. Mas eu acho que contra o Santos o Kevin vai jogar nem que seja no decorrer da partida. Agora, tô achando, viu, Robert, que daqui a pouco vai ter nego receitando Ozempic, Monjauro lá, porque tem um pessoal que tá cheinho nesse Guarani. Tá, ó. Mas o legalizado ou aquele eu não que deu sei. Problema? Eu não sei, cara, eu não entendo nada disso. Sei que o São Paulo deu um BO desgraçado por causa disso aí, né, recentemente. Exato. Quem mais aqui? Vamos dar uma passada aqui. Ó. Vocês viram que o Guto estava no brinco sábado passado? Eu vi uma foto. Mas vamos pôr o pezinho no chão, né, Marco? O Guto acabou de subir o Remo para a Série A, saiu do Remo. Acho que fizeram proposta de 450 mil para ele receber no Remo, não chegou num acordo. Não vai ser na Série Czinha do Guarani que ele vai trabalhar, né? O que vai ter de time de Série B, no mínimo, oferecendo contrato para ele assim que acabar os estaduais, não está escrito. E ele não seria louco de pegar essa proposta do Guarani, sabendo que podem surgir outras melhores, né? E para arrematar, o Guto daqui de Piracicaba. Então ele deve ter vindo aqui assistir um jogo como qualquer outro. Essa é a minha opinião. Eu vou contra o Velo e contra a Luluzinha. Se quiserem, eu vou na faixa. Ah, para ser o repórter? Não, mas você tem que estar credenciado. Não é assim, cara. Peraí, não é simplesmente chegar lá e falar, viu, cheguei aqui, eu sou do Bogricast. Mas se você tiver credenciamento, formação, etc., você entre em contato com a gente aqui. Se você for da área, se você tiver os Paranauê registrados aí, não tem problema. Mas, enfim. Ó, tem que chamar o Pivete. O Pivete tá lá no Flamengo, né? No Sub-20 do Flamengo. Sub-20 do Flamengo. Gilson Kleina, isso, legal. Jairo Blumer já, não acho. Não. Deixa o Jairo fazer o trabalhinho dele lá e vamos ver o que ele quer para a carreira dele. Não vamos queimar. O cara tá 3 anos treinando Sub-20, 3 anos. 3, terceira copinha. A primeira morreu na segunda fase, a terceira morreu na terceira fase e agora, se Deus quiser, ele vai pelo menos até mais uma, né? Então vamos com calma, gente. Vamos com calma. Jairo Blumer não vai, não. Kleber Xavier seria um bom nome. Não, ele foi tão criticado no Santos, cara. Eu até pensei, falei, o Ralf vai fazer o meio de campo com o Kleber Xavier, que foi auxiliar do Tite, né, muitos anos. Ou ele vai fazer o meio de campo com o Carille. Ele vai fazer o meio de campo com alguém. Até pensei no Ralf ser uma isca de técnicos aí, né? Mas não dá também. Tem que colocar o pezinho no chão, gente. Não dá pra gente viajar, não. Redes sociais, tem alguma demissão de técnico aí? Tem algum print de algum grupo que alguém viu? Tô saindo aqui de Novo Horizonte, acabei de ver o técnico do Mirassol entrando no ônibus do Guarani. Ninguém tem nenhuma novidade aí? Desculpa discordar. Legal ter um ponto de vista contrário aqui. Hein? Desculpa discordar de você sobre demitir o treinador nesse momento. O Marcelo Fernandes foi demitido em circunstâncias parecidas. Foi para rival e conseguiu o acesso. Ponto de vista do Lisomar. Respeito, o Lisomar tá sempre com a gente aqui nas lives. Ele tem uma visão diferente. E vida que segue. Eu não concordo com você, mas respeito super seu ponto de vista e ele está exposto
aqui no Bugrecast também. Pezão, eu aguentaria o Nhonho até o final do Paulista, eu já buscaria um cara bom para a Série C. Eu vi um vídeo hoje daquele, quem é o jogador profissional? Dos moleque apostador lá, gol do Raio. Lucas Tilt. Os caras aí. Aí um dos jogadores que apareceu era bem gordinho, né? Aí um deles falou assim, vai lá, Nhonho. Aí mandou um, olha ele. Que é o jeito que o Nhonho fala no Chaves. Puta, eu morri de rir. Aí o Nhonho aqui, e eu fico dando risada. Sem poder mais. Ó, já começou a chuva aqui em casa, hein? Para dar jeito nesse time, não é Kleber Xavier, é Chico Xavier, é a opinião do César Prado. Concordo com essa visão. Será mais um erro demitir o treinador. Tem mais um aqui dizendo que não concorda com a demissão do técnico. Trouxe o Fabrício Dias, o tal camisa 8, não entrou nos 2 jogos. Será que foi bem avaliado? Bom ponto do Fabiano, hein? O Fabrício ainda não jogou. Diga. Só tem uma informação do Rossafo aqui, acho que não deve ser tão diferente do que a gente tá discutindo, que o Matheus Costa tá realmente bem impressionado. Se amanhã tiver alguma entrevista de dirigente dizendo que ele está prestigiado, ele vai cair daqui a pouco. Mas, enfim, acho que é isso mesmo. O Pezão, meu maior medo é estarmos fazendo a mesma coisa que a Chita fez em 2022. Contrata bois cansados e acha que contratou bem pelo nome. Tipo o Dedé, né? Dedé que na época parou Campinas. O Dedé vai jogar na Ponte. O gol que culminou no rebaixamento da Ponte contra o Água Santa foi o Dedé que entregou. Hoje Donato não acompanhou uns 3 lances. Pois é. Cláudio Lima, as últimas demissões do Guarani sempre foram no dia seguinte. Amanhã, quem sabe? Amanhã nós estamos dedicados para a Copinha, né, Robert? Amanhã à noite vamos assistir Guarani e 15 de Jaú. Bom, vamos encerrando por aqui, sem muita briga, sem muito estresse, seguindo a vida, porque amanhã ainda é quarta-feira. Agradecer o Robert, agradecer todo mundo aqui que participou com a gente nessa live, acompanhou a transmissão. Estamos gerando conteúdo todo dia, então fiquem de olho aí, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber o que tem de novidade. O Carlos Queiroz mandou um pezão em letra maiúscula aqui, hein? Tem alguma bomba aí, Carlos? Não sei. Não, a Copinha amanhã é 9h30 da noite, viu, Digrino? Foi primeiramente anunciado às 11h, passou para 9h30 da noite, para dar tempo dos jogadores se recuperarem um pouquinho. E o 15 estava lá em Franca. Então, para viajar ainda, chegar em Jaú, fizeram um acordo para o jogo ser 9h30 da noite. Para quem tem um filho de 4 meses que nem eu, e dormi tarde ontem, hoje e amanhã, filho, quinta-feira eu estou só um cadáver aqui. Só um cadáver. Mas tudo bem, a gente faz porque a gente gosta, a gente escolheu fazer isso aqui. Enfim, Robert, deixa seu salve aí, seu boa noite e vamos para a próxima, vai. Bom, quero deixar um salve, muito obrigado para todos que nos acompanharam e não deixe de apoiar. Aqui tem o Pix, tem o QR Code e também o esquema de ser membro. E é isso, pessoal. Valeu, eu farei o pós-jogo domingo, e aí a gente vai ver como é que vai ser a escala aí também, se o Robert puder, enfim, a gente se vira. O importante é estarmos sempre aqui. E não se esqueçam, gente, futebol é a coisa mais importante, dentro das menos importantes da vida. Não precisa brigar, ameaçar, brigar, xingar, bater boca, se estressar, porque tem coisas que são mais importantes. Fechou? Boa noite para todo mundo. Fechou. Paciência, hein? Vamos ter saco, porque estamos começando a temporada do jeito que a gente não queria. Abraço a todos. Até mais. Obrigado, hein? Falou.